Minhas boas-vindas ao quadro Língua Afiada no Movimento 140. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a possível oficialização da língua galega como uma das línguas oficiais da União Europeia e ver como que isso afeta o Brasil. E a partir disso, nós vamos discutir se o galego pode ser considerado uma língua própria ou parte do português. Já deixa aqui embaixo se você acha que o galego é uma língua própria ou parte do português, para a gente também discutir um pouco mais sobre essa ideia. Então vamos olhar a matéria que foi publicada nessa semana no Le Monde Diplomatique Brasil, falando sobre essa possível oficialização na União Europeia. Como vocês podem ver, o subtítulo diz: ajudar no reconhecimento da língua galega é também proteger a língua portuguesa como patrimônio histórico-cultural no lugar em que ela nasceu. Que história é essa, então, da relação da língua galega com o português e por que ela pode ajudar, então, o português? O que ela tem a ver com a língua portuguesa? E para começar essa discussão, nós vamos ver que o professor Eduardo Maragotto, que é o presidente da Associação Galega da Língua, fala sobre a história da língua galega, ou, na verdade, a história do português ou do galego-português. O que aconteceu na Idade Media foi o seguinte: cando o Imperio Romano caíu, no século V, sobre o actual territorio da Galiza e o norte de Portugal, asentou o Reino Suevo, onde se comezou a formar a lingua portuguesa. Por exemplo, neste reino, con capital en Braga, foran impostas as denominacións cristás dos días da semana que conservamos até hoxe na Galiza, Portugal ou Brasil. Segunda-feira, terza-feira, cuarta-feira, quinta-feira, sexta-feira. E non as pagás, como en español, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Porén, no século XII, este territorio ficou dividido politicamente. Portugal criou o seu reino e ocupou o resto do territorio que hoxe lle pertence. E a Galiza ficou integrada primeiro no reino leonés e depois no castellano. Mesmo así, a división política non trouxe inmediatamente unha división lingüística. E nos séculos seguintes, desde o final do XII até o XIV, a Galiza e Portugal aínda irían usar o galego portugués, que é como dicer o portugués arcaico, para producir unha das líricas máis importantes de Europa. As cantigas de amigo, de amor, de escarnio e maldicer, de Santa María. Porén, o mesmo portugués arcaico, que en Portugal se tornaba a lingua da corte, na Galiza subordinada a Castela, só continuou como fala do pobo e desapareceu quase completamente da escrita durante os séculos XVI, XVII e XVIII. É o contrario do que aconteceu no Brasil, onde nese mesmo período, a colonización portuguesa provocou que o portugués se fose sobrepondo ás linguas indígenas e xerais até se tornar, no século XVIII, co Marqués de Pombal, a única lingua oficial. Na Galiza, o galego permaneceu como lingua exclusivamente oral até a segunda metade do século XIX, cando algúns intelectuais comezaran a escrevela de novo. Só que xa coa ortografía do castellano, sen ter en conta o portugués, pois nen sequera había memoria de que Galiza e Portugal tivesen un pasado literario común. E así permanece até hoxe, onde o galego se aprende nas escolas há 4 décadas, mas coa ortografía do castellano. Se você achou estranho ter entendido o vídeo inteiro, apesar de soar um pouco como castelhano, como se ele estivesse falando em espanhol, é porque esse vídeo foi feito inteiro em galego. Então vocês percebem como que é muito semelhante ao português, mas com um leve sotaque em espanhol. E tem um motivo para isso. Como o professor explicou ali, o galego e o português, na verdade, são a mesma língua na sua origem e nasceram ali no território que hoje é o território político da Galiza, que é parte da Espanha, e o território político de Portugal. E nasceram como uma língua só, uma língua românica derivada do latim vulgar, e evoluiu junto, de forma conjunta, porque ali não havia uma divisão política que separasse essa língua. Porém, com a unificação do Reino de Portugal e a formalização das suas fronteiras, marcando ali a divisão política com o território da Galiza, que foi integrado ao território espanhol, depois ao Reino Espanhol depois, esse contínuo linguístico, apesar de politicamente estar separado, não deixou de existir e se continuava falando a mesma forma linguística que era o galego-português. Porém, como a gente sabe, a pressão linguística, por exemplo, oficial do Reino Espanhol, que eu tinha a língua de Castela, a língua castelhana, como língua oficial, forçou uma castelhanização do que se falava ali na Galiza, até mesmo a falta da produção escrita desse galego durante muitos séculos, o que fez a fala se distanciar cada vez mais do português, que foi se consolidando como uma língua própria dentro do Reino de Portugal, e levando, por exemplo, nos dias de hoje, a divisão entre duas línguas que, na verdade, em sua gênese, ali no século XI, eram a mesma língua. Eu quero mostrar para vocês, então, o mapa da Espanha atual, para vocês terem uma ideia, por exemplo, da quantidade de línguas que são faladas além do castelhano. Então,
Reino de Castela oficializou essa língua castelhana em outros territórios que foram integrados ao Reino Espanhol, que falavam já outras línguas. Por exemplo, o galego, como nós vemos aqui, falava o galego-português, que era uma língua só e não tinha separação nenhuma, porque fazia parte do contínuo linguístico de Portugal e Galiza. Como vocês podem ver, essa parte em branco que está logo abaixo do galego, como nós vemos o território do galego, é na verdade Portugal, não está sendo marcado por questões políticas, né, por não ser parte da fronteira política aqui da Espanha, mas é o contínuo linguístico de Portugal e da Galiza que falavam a mesma língua. Aqui em cima nós temos as Astúrias e por mais para cá, mais a noroeste, a norte noroeste, nós temos Euskera, que é o País Basco, que é uma língua que na verdade não tem nem origem indo-europeia, é uma língua que veio antes da romanização e muito antes de outras línguas que são hoje conhecidas como derivadas das línguas modernas da Europa. Nós temos também no noroeste o catalão, o aranês, o catalão mesmo em outras regiões mais insulares e o valenciano aqui mais a sul. Só que apesar da língua castelhana ser oficial, ou ser oficializada nesses todos esses territórios que agora fazem parte do Reino Espanhol, desde muitos séculos fazem parte do Reino Espanhol, os povo que está ali naquela região não deixou de falar a língua que já se falava há muitos séculos, que se formou naturalmente naqueles territórios, só porque agora havia a oficialização do castelhano. Claro, se formou ali comunidades bilíngues e há uma pressão muito forte do uso do castelhano no seu dia a dia, já que é a língua oficial de comunicação com o resto do reino todo e também a língua de comunicação oficial com as autoridades, com as instituições. Então dá para perceber como que todas as regiões que hoje são consideradas como regiões autônomas e têm a sua língua reconhecida na Espanha, sofrem uma pressão gigantesca para usar o castelhano, e isso é a situação que nós conhecemos como diglossia, que é o bilinguismo. Os falantes falam as duas línguas, mas tem sempre uma língua que tem um estatuto mais oficial, ou seja, ela é privilegiada socialmente e até nesse caso institucionalmente, que é o castelhano. E falando um pouco mais sobre o galego na sua origem, ou seja, o galego e o português como uma coisa só, sem nenhuma divisão política, na produção, como o professor disse, das grandes líricas trovadorescas, a Cantigas de Amor, Cantiga de Escárnio, Cantiga de Amigo, que vocês provavelmente estudaram na escola durante o período chamado de trovadorismo, que seria o primeiro período literário da língua portuguesa registrada, escrita, não é? Então, como nós podemos ver nessa Cantiga de Amor, por exemplo, é uma língua que se parece muito com o português atual, nós conseguimos reconhecer diversas formas, até mesmo a sintaxe é bem parecida com o português, e também ela tem algumas formas de escrita parecida com o galego atual. Claro, o galego reintegrado, nós já vamos explicar o porquê que é o galego integrado. Então, para a gente entender qual que é o estatuto atual do galego, fica dessa forma aqui. Nós temos o galego português como original das duas línguas, ou dos dois idiomas, como se entende atualmente, e uma ramificação entre dois ramos diferentes, ou seja, duas separações entre o idioma galego, que levou ao galego que se fala hoje na Galiza, com 3 milhões de habitantes, e também o enaviego, que na verdade é uma derivação ou uma fala do galego específica das Astúrias, que é reconhecido regionalmente como uma forma linguística atual, e o idioma do português, que são os portugueses falados tanto no Brasil quanto na Europa, em Portugal, também os falados nos territórios africanos de língua portuguesa. Então eles formam ali a família, vamos dizer assim, do idioma português. Porém, essa divisão entre dois idiomas, entre o idioma galego e o idioma português, pode ser muito questionada tanto por características morfológicas, fonológicas do próprio galego e do português, já que se pode entender, e muitos linguistas defendem essa ideia de que as duas formas de falar são parte do português, mas que distanciaram politicamente ao longo do tempo. Nós temos que pensar qual que é o problema hoje do galego ser institucionalizado como uma língua autônoma. E isso a gente pode ver na matéria do Le Monde Diplomatique. A preocupação que se tem com o galego como uma língua autônoma, oficial, sozinha, separada do português, é que ele começa a sofrer com a sua decadência, ou seja, uma língua que se encontra, se entende essa língua como uma língua separada, é uma língua que se encontra como uma língua em extinção. Porque nós vemos aqui que, de acordo com a estatística de 2018 que nós temos, apenas 30% da população fala o galego diariamente. E o pior, a faixa etária que fala o galego diariamente, desses 30%, 75% é composta de pessoas acima de 60 anos. Significa que essas pessoas, que têm ali, vamos dizer, mais 30 anos de vida, pelo menos, na média, vão acabar levando a língua consigo na hora de morrer, e somente os 25% que estão na faixa de mais ou menos até 15 anos vão poder levar a língua para frente. Isso é muito pouco. De acordo com o reconhecimento oficial internacional das línguas, é necessário que tenha pelo menos 100 mil falantes ativos para considerar aquela língua uma língua
de verdade uma língua ativa na sociedade atualmente. E o galego, nessas estatísticas, está seriamente ameaçado em desaparecer ao longo do tempo. E a gente sabe que é natural que algumas línguas realmente desapareçam, na verdade, línguas desaparecem o tempo todo, no mundo inteiro, ao passo que outras línguas começam a se formar a partir de outras línguas, como, por exemplo, línguas com base em português, com base em inglês, etc. Mas o problema aqui é que nós sabemos que o espanhol, o castelhano, como língua oficializada do território espanhol, é o grande causador do desaparecimento do galego. E essa separação do galego-português leva a essa extinção progressiva do galego, já que ele, como uma língua autônoma de 3 milhões de falantes dentro de um território de língua oficial espanhola, acaba sofrendo muito essa pressão política. E para quem já estudou um pouquinho da história da Espanha, eu já vi um pouquinho da história da Espanha, sabe que, por exemplo, durante a ditadura do Franco, no século XX, as línguas dessas regiões autônomas, tanto do País Basco, do Galícia, da Catalunha também, todas elas foram consideradas proibidas durante essa ditadura e o castelhano era a única língua possível de ser usada. Então nós temos ali 70 anos, pelo menos, de uso marginal dessas línguas que contribuiu com certeza para uma perda de vitalidade de uma língua que já sofria muita pressão antes. E se você está pensando qual que é o futuro da língua galega no mundo, eu vou mostrar para vocês quais são as principais correntes hoje em dia que defendem, que veem o futuro, que deslumbram um futuro para essa forma de falar, que é o galego. Como vocês viram o professor falando, o galego voltou a ser ensinado há quase 4 décadas e ensinado formalmente nas escolas, e ele tem sim a sua norma. Em 2003, essa norma ortográfica, que é necessária para o reconhecimento de qualquer língua no mundo, ela passou por algumas mudanças que aproximou um pouco do português. Mas lembrando, essa norma ela é ainda muito castelhanizada, significa que ela tem uma grafia muito mais próxima do castelhano do que do português, que seria a origem do galego, não é? Então, como podem ver, por exemplo, depois de 2003, palavras como amável em português e amable em espanhol chegou a um meio termo na norma para a grafia do galego, chegando a essa forma aqui, amável, que seria talvez uma aproximação da origem do português, né, essa forma amável, mas o V, como no espanhol, no castelhano, é pronunciado como um B mais leve, vamos dizer assim, ele então chegaria a essa forma, que seria então esse meio termo entre o processo de castelhanização da língua galega e a forma da sua origem, o que marca a sua origem, que seria o português. E as correntes galegas que defendem o uso da norma, essa norma que eu acabei de mostrar para vocês, que sofreu algumas alterações, que está, sim, em mudança, são consideradas as correntes isolacionistas e possibilistas. A isolacionista, como vocês podem imaginar, ainda prevê o galego como uma língua separada do português, ou seja, defende que o galego tem que ser uma língua separada e deve manter a sua norma, como nós temos atualmente. Claro, pode passar por mudanças, mas é sim encarado como um idioma separado do português. Então, o galego como uma língua independente leva a um afastamento do português, mas essa corrente ainda reconhece que o galego é útil para se comunicar com o mundo lusófono, com 250 milhões de pessoas que falam português no mundo, por exemplo. Já a corrente possibilista, ela entende que o galego faz parte da lusofonia, mas não é português. É uma língua derivada do galego português, como nós vemos ali, tem uma origem comum e tudo mais, e prevê até uma aproximação com o português, mas ainda defende que deve-se seguir a norma atual, que é uma norma castelhanizada. E ele também, como nós devemos imaginar, vê o galego como uma forma útil de se comunicar com o mundo lusófono, ou seja, as duas correntes, apesar de ainda defenderem um certo afastamento do português, defendem que o galego, se aproximar do português, é benéfico para essa língua. Agora, o movimento mais forte que eu diria hoje em dia na Galiza é o que defende, por exemplo, o professor Eduardo Maragotto, como vocês viram ali, que é o movimento reintegracionista. E esse movimento prevê que o galego, sim, é uma parte do português. Ele é português, mas tem as suas características próprias. Claro, de acordo ou muito proveniente daquela separação política que levou a uma evolução paralela, mas um pouco diferente. E claro, reconhecendo a influência castelhana, mas não em absoluto, porque entende, na verdade, o castelhano como uma forma que imperialista e quase canibal, que acaba matando o galego e forçando uma castelhanização tão grande a ponto de levar ao abandono do uso do galego e à preferência do uso do castelhano. Portanto, os reintegracionistas não querem só que o galego seja parte da lusofonia, eles querem o reconhecimento do galego como parte do português, já que essas duas línguas nunca foram duas línguas, sempre nasceram juntas e por questões políticas acabaram sendo separadas. Nós sabemos, eu sempre falo aqui, que a maior parte dessas categorizações de língua ou não língua, dialeto ou não dialeto, isso tem muito mais a ver com questões políticas e históricas até, do que necessariamente questões internas da língua, porque se olhássemos para o galego e o português, saberíamos que
são duas formas muito parecidas, ou diria até mesmo partes da mesma forma. E assim como o português tem várias variedades e tem várias formas de se falar de acordo com a região, o galego é mais uma dessas formas de se falar que tem umas características mais peculiares. Vamos dar uma olhada então o quão próximo do português o galego é de fato. Vocês vão perceber nesse vídeo, por exemplo, do professor Maragoto também, vocês podem olhar no canal Nossa Televisão, eu vou deixar aqui embaixo para vocês acompanharem, tem muito conteúdo sobre galego lá, aliás, é o maior canal de divulgação da língua galega hoje em dia, e mostra nesse vídeo, como vocês podem ver à esquerda, a palavra galega, que é a palavra em português também, porque, como eu disse, essas duas formas de falar são originárias da mesma região, do mesmo falar, que é o galego português medieval. E aqui a palavra à direita é a palavra castelhana, que acabou sendo usada com o mesmo valor, mas sendo preferida pelos falantes, já que, como nós falamos, nas regiões mais urbanizadas, o castelhano acaba sendo a norma de instrução e a norma preferida dos jovens que acabam entrando no mundo mais internacionalizado, globalizado, querem se comunicar não só com o resto da Espanha, mas com outros países que falam castelhano. Então a pressão para abandonar essas formas galegas, portuguesas, acaba sendo muito grande e se acaba preferindo, por exemplo, como nós vamos ver aqui do lado de uma outra imagem, preferindo a forma castelhana, como nós vemos à direita. Então dá para perceber que apesar do resto da frase à direita ser galego, ser escrita como nós entendemos esse galego português, a palavra, por exemplo, ao invés de ser esqueceu-se do livro, olvidou-se do livro, ou seja, uma castelhanização da forma de se falar o galego, e é uma pressão muito grande se falar isso, por exemplo, nos grandes centros urbanos. Aliás, essa é uma outra característica, por exemplo, do galego atual, que é a sua praticamente restrição às regiões ruralizadas. Isso acontece, como eu disse, porque no centro das cidades galegas há uma institucionalização muito maior da língua ali, do castelhano, por exemplo, há instituições mais fortes do castelhano, do reino espanhol, que acabam forçando muito mais o uso do castelhano, acabam pondo uma pressão maior do uso do castelhano do que nas regiões rurais e mais afastadas. Isso leva até uma estigmatização do galego como uma língua de pessoas com baixa instrução, de pessoas caipiras, vamos dizer assim, no português brasileiro, pessoas que não fazem parte, por exemplo, da parte mais urbanizada do país. E esse estigma leva a uma tendência de maior abandono ainda do galego por parte, por exemplo, dos mais jovens. E a ideia do reintegracionismo seria, então, o reconhecimento do galego como português e a sua reintegração a esse mundo de lusófonos, de 250 milhões de lusófonos, integrando-se dos 3 milhões que falam o galego, uma forma do português, e tirando esse estigma em cima de quem fala o galego, porque ele estaria integrado ao mundo inteiro da lusofonia, que não tem nenhum problema com essa forma de falar. E aí, com essa reintegração do galego ao português, nós teríamos uma mudança naquela árvore genealógica das línguas que nós temos, e percebemos que o galego faria então parte, ele ainda seria, claro, uma forma distancial ou especializada do português, mas seria ainda parte do mesmo tronco da lusofonia, ou seja, dentro do tronco da lusofonia, nós temos em pé de igualdade, como de forma paralela, o galego, o português europeu, o português brasileiro e o português com as suas regionalidades ou suas características de cada país africano, como Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, etc. E a denominação que se usaria para o galego nesse caso não seria de língua galega. E, de acordo com Leites Vasconcelos, seria um linguista ali muito importante português que fala sobre, por exemplo, o Estatuto do Galego, se poderia entender o galego como um codialeto do português, já que ele seria uma forma não exatamente igual às formas de português que nós temos, mas ainda sim pertenceria ou manteria uma relação muito íntima com o português. Porém, há uma crítica muito forte a essa ideia do codialeto, porque o dialeto, a palavra dialeto, ou a visão que se tem de dialeto, é muito estigmatizada hoje em dia, vista como uma língua menor, ou menos importante, ou menos oficial, até que as línguas tratadas como línguas de fato. Há uma ideia de, na verdade, um paradialeto, ou seja, ao invés de ser um codialeto, seria uma forma de falar paralela às formas de falar do português que nós entendemos como o português tradicional, vamos dizer assim. Isso porque o galego manteria um para-padrão, ou seja, o português europeu, o português nos territórios africanos e o português Brasil, por exemplo, apesar de terem as suas variedades, as suas regionalidades internas, são partes do mesmo padrão. Já, por exemplo, o galego, que tem algumas características fonológicas um pouco diferentes, como vocês viram no vídeo ali do professor Eduardo Maragoto, ele não seria parte do mesmo padrão, então teria um para-padrão. Ou seja, essa ideia do para seria alguma coisa paralela, que é sim igual, mas que ainda tem as suas características. Mas voltando até a matéria, o que o Brasil tem a ver com essa história toda do galego, que está lá em cima de Portugal, na Europa, e parece muito distante da nossa realidade? Bom, para começar, que a integração do galego ao português, além de salvar essa língua, porque daria a possibilidade de ter um respaldo de mais de 250 milhões
de falantes da língua, ter um respaldo também de produção de conteúdo. Nós sabemos que o Brasil, por exemplo, hoje é o maior produtor de conteúdo em língua portuguesa, até pelo tamanho do território, pela alta produtividade de conteúdos na internet, de telenovelas, por exemplo. Então, o galego teria mais material do português para se apoiar e poder manter a sua língua ativa, a sua forma de português ativa, né? Por exemplo, assim como as telenovelas brasileiras são muito famosas em Portugal, elas também poderiam ter maior presença no território da Galiza e dar um maior incentivo ao uso dessa língua, ao estudo dessa língua. E nós sabemos que isso é uma correspondência verdadeira, porque hoje em dia as pessoas que procuram aulas de português no território da Galiza revelam, na verdade, procurar as aulas de português para melhorar o seu galego, já que, como nós dissemos, ali é uma relação intrínseca, essas duas formas de falar que, como eu entendo e como muitos outros linguistas entendem, fazem parte da lusofonia. Portanto, o Brasil teria mais um mercado, por exemplo, pensando assim, em questões mais assim financeiras, para exportar os seus conteúdos de produção audiovisual, produção de mercado de editorial, por exemplo, de livros, ou seja, mais 3 milhões de pessoas que podem acessar os livros, e melhor, nós temos mais 3 milhões de pessoas produzindo ali conteúdos culturais que podem ser exportados para o Brasil e para Portugal também, e levar a uma maior troca, por exemplo, até mesmo de trocas acadêmicas. Os brasileiros podem estudar em universidades galegas e ter ali uma troca também acadêmica, troca de conhecimento e aumentar os estudos e o conhecimento que nós temos acerca do português no geral. E é claro que entre Portugal e Galiza, por ter uma relação geográfica muito próxima, já acontece essa maior troca, mas nós podemos potencializar isso, aumentando, por exemplo, a troca de conteúdos culturais e, por exemplo, a mobilidade entre as pessoas que estão lá dentro. E o mais importante que eu acho, na verdade, é que nós temos sempre que lembrar que a perda de uma língua no mundo é a perda de uma forma de viver o mundo, de ver o mundo, há uma mundivisão que se perde. E se nós queremos salvar, por exemplo, uma mundivisão galega de se ver, que é uma forma talvez portuguesa, ou brasileira, ou moçambicana, ou angolana ainda de se ver o mundo, mas com as suas características específicas por conta do português, nós podemos pensar que essa reintegração, essa volta do galego ao mundo da lusofonia pode então nos permitir ter acesso a mais uma mundivisão e assim partilhar mais formas diversas de ver o mundo. Então deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou dessa exposição, se você já conhecia o galego e se você, depois de tudo isso, ainda acha que o galego deveria ser reintegrado ao português ou ainda deve se manter como um idioma próprio. Mas eu vou ficando por aqui, muito obrigado por ver esse vídeo até o final, já deixe seu curtir e também se inscreva no canal para acompanhar mais conteúdos como este. Você pode deixar aqui embaixo comentários e até sugestões para próximos temas. Nós também estamos no Instagram, basta procurar por movimento.140 ou no TikTok Movimento 140. Muito obrigado e até a próxima.